Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Dando prosseguimento às mensagens sobre o jejum, hoje nós vamos falar sobre o jejum de Neemias. Queridos, primeira coisa, vamos voltar a pensar. O jejum tem que ter causa, propósito e o resultado. Este jejum é o jejum bíblico. Tem causa, propósito e resultado. Na situação do Neemias, qual foi a causa? O pecado da nação de Israel. Na situação de Moisés, o povo se rebelou contra Deus com idolatria. Com Neemias, foram acúmulos de pecado. O povo então foi conduzido ao cativeiro da Babilônia. E lá ficaram por 70 anos. Nabucodonosor havia destruído Jerusalém, destruído o templo de Jerusalém e havia permitido que alguns judeus ali ficassem e os tratou de uma forma muito brutal. Logo em seguida vieram os outros reis que também pisaram nos judeus que haviam ficado ali na terra de Judá. Neemias, portanto, ao tomar conhecimento dos fatos, está registrado no capítulo do livro de Neemias, capítulo 1. Vou ler. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Conforme eu disse, não só os que foram para o cativeiro estavam sofrendo por estarem ali sujeitos aos babilônios, como também os que permaneceram em Judá, estavam passando um momento dificílimo de grande miséria, de grande sofrimento. E os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Ao ouvir isso, diz o texto sagrado no verso 4, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está vendo? Tem um propósito, tem uma causa. Qual é a causa? Israel havia pecado e afrontado ao Senhor de uma maneira abusiva, ou seja, Judá, que Israel já tinha sofrido a punição antes, mas agora era as tribos de Judá. Haviam ficado muito tristes com a situação de serem levados para o cativeiro. 70 anos se passaram e agora Neemias, ao ouvir que a cidade santa, a cidade onde o Senhor operara com grande poder e majestade e glória nos governos de grandes reis como Davi, Salomão e outros, estava nesse estado de miséria e que o povo estava sofrendo muito por causa exatamente do desprezo que eles fizeram ao Senhor, Neemias então cai de joelho perante Deus com lágrimas e com clamor intenso, por dias ficou em jejum e oração. Olhe bem, a palavra jejum tem que estar acompanhada continuamente de orações fervorosas na presença de Deus. É um ato de comunhão íntima com Deus. É como se você desprezasse tudo que está ao seu redor e voltasse o pensamento só para o Senhor, para se achegar a Ele intimamente e alcançar a santidade de Deus, desprezando todos os prazeres, até mesmo a água e a comida. Então é um jejum intenso que exige uma força espiritual, um amor muito grande, uma vontade de vencer. É esse o propósito do jejum. E como você observou, aqui o propósito era reconstrução de Jerusalém, a libertação do povo do cativeiro e o seu retorno à cidade santa. Então, é essa a meta do jejum. Não era nenhum interesse pessoal. O interesse era a nação.
O foco era a cidade santa, era restauração, reconstrução de um muro, de um templo e de uma cidade, para a glória de Deus. E além do mais, a reconstrução espiritual da nação de Israel. Esse foi o propósito do jejum de Neemias. E ele alcançou com toda certeza. Então, quando nós nos prostramos diante do Senhor, observando causa, propósito e almejamos um resultado positivo e com todo o coração nos achegamos ao Senhor, intensificamos orações e nos abstemos de tudo que há ao nosso redor, que nos proporciona prazer neste mundo, simplesmente para gozarmos da comunhão do Senhor. Ele ouve e responde a oração. Este é o jejum de Neemias. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Porque assim, Senhor, esclarecemos aqueles que ouvem as razões e os motivos que levaram os grandes servos do Senhor a jejuarem e a buscarem de Ti uma bênção, cujo resultado foi positivo. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.